Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo 43. Assim está escrito: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Aqui está uma oração interessante, profunda, quando o salmista estava se dirigindo a Deus no sentido de que lhe fosse restituído os privilégios ao santuário. E nesta oração de poucos versos, apenas 5 versos, nós vamos descobrir aqui pelo menos 7 expressões em que o salmista faz a relação de Deus na sua oração, como ele vê a Deus na sua oração. Este é o ponto que vamos discorrer nesta oportunidade. E observamos aqui, então, esta oração pedindo a restituição dos privilégios do santuário. Todos aqueles que fizeram a firme profissão de fé e prometeram fidelidade, lealdade, sinceridade, verdade diante de Deus, eles têm todo acesso à presença de Deus, ao santuário, aos tabernáculos, inclusive, para ali, então, se aproximarem de Deus e terem experiências maravilhosas e marcantes que ficarão estabelecidas na vida de cada um deles. Este é o padrão daqueles que servem a Deus e que têm experimentado uma comunhão intrínseca com Deus, têm encontrado uma maneira de se aproximar diante de Deus e ter esse desfrute da presença de Deus. A presença de Deus é algo sublime, glorioso, maravilhoso, desejável para a vida de cada um de nós. Todos nós, sem exceção, nós dependemos desta presença divina na nossa vida e quanto bem a presença de Deus faz em nosso viver. Vivemos com alegria, com triunfo, com regozijo, por causa da presença de Deus. Porque nos momentos difíceis de sofrimento, de angústia e de perseguição, nós corremos à presença de Deus. E chegamos diante dele suplicando a sua bondade, a sua misericórdia, quando intimidado, ameaçado, perseguido, não sabemos como resolver uma situação como esta, então nós recorremos a Deus. E a felicidade é que Deus está sempre pronto para ouvir aquele que tem uma plena comunhão com ele e está sempre pronto a buscar em tudo o direcionamento de Deus para a sua vida. Porque só Deus conhece o caminho por onde ele
preparou para que nós andássemos. E se bem soubermos, nós sempre procuraremos a orientação de Deus para não perdermos tempo e oportunidade andando por caminhos que não sejam do agrado de Deus e nem esteja no plano dele para a nossa vida. Às vezes nós achamos que sabemos o caminho e decidimos por onde vamos andar. Mas se temos a comunhão com Deus, esta comunhão vai nos levar a chegar diante de Deus e pedir dele a orientação, o caminho, a direção por onde precisamos andar. E quando nós chegamos a esta condição, o Senhor Deus se revela e se mostra, e mostra a nós o caminho da sua vontade. O caminho da vontade de Deus para mim não é para outros. Para cada um, Deus tem um caminho único, personalizado. Porque cada um de nós, na presença de Deus, não somos cópias de ninguém. Nós somos únicos. Deus nos fez único. Não fez nenhuma outra pessoa igual a nós. Portanto, o trato de Deus conosco, ele é pessoal. Deus vem pessoalmente a cada um de nós. Nós podemos aprender da experiência de outros que relatam a sua experiência com Deus e dali podemos extrair e aprender lições que são preciosas, mas não teremos a mesma experiência que aquela pessoa teve. Cada um de nós teremos a nossa experiência pessoal própria. Este é o encanto da vida com Deus. E neste relacionamento, o Senhor Deus, ele mostra a sua sabedoria maravilhosa, de que ele é possuidor, ele é onisciente, e ele coloca diante de nós estas oportunidades que nós muitas das vezes não conhecemos e à primeira vista achamos que talvez não seja o correto, porque somos tendenciosos a escolher o nosso próprio caminho. Mas se nós somos de Deus, já não é o nosso caminho, já é o caminho de Deus para a nossa vida. É o direcionamento de Deus que vai nos conduzir e nós vamos voluntariamente e com alegria servir a Deus, agradecido a Ele, porque Ele nos mostrou a maneira certa e própria de nos aproximarmos dele. Então, quando nós temos este conhecimento, à luz da experiência que temos com Deus, o nosso caminho com Ele será um caminho brilhante, um caminho de luz, um caminho de vitória. E com certeza nós desejaremos sempre entrar por este caminho. Mas ao longo da vida, às vezes surgem algumas situações, algumas dificuldades, embaraços, e as pessoas diminuem o ritmo, se deixam levar por uma situação, por um problema, por uma circunstância, por um sentimento, ou por palavras, seja lá o que for. Estas pessoas, ao se voltarem para esta situação, eles retraem-se da comunhão com Deus e parece que aquela alegria, aquela comunhão, aquele prazer, o regozijo da presença de Deus, do santuário, da comunhão, fica um pouco distante. E todos nós sentimos quando isto acontece. E isto acontece com todo mundo. Quando se descuida de um ponto, ele perde alguma coisa diante de Deus. E a primeira coisa que se arruina na vida é aquela comunhão, aquela voluntariedade, aquela alegria, aquele relacionamento profundo entre nós e Deus, entre Ele e nós. E aí parece que ficamos como que tateando, procurando, mas por que aconteceu? Como aconteceu?
Não precisamos procurar causas, mas devemos chegar diante de Deus e nos colocar diante dele e suplicar a sua ajuda. E revelar diante dele o nosso desejo de voltarmos àquela comunhão firme, intrínseca, espiritual e gloriosa, que tantos bens fazem a nossa vida, a nossa alma. Então é este o momento que precisamos chegar. O salmista chegou a um ponto que ele entendeu que ele não estava mais como deveria estar na presença de Deus, que lhe faltava alguma coisa. E ele foi pedir a Deus, na sua oração, a restituição aos privilégios do santuário. O santuário traz privilégios à vida das pessoas. O salmista escreveu dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender dele no seu templo, o templo de Deus. Então veja os benefícios desta comunhão com Deus. E o salmista, do qual lemos no Salmo 43, ele estava sentindo falta deste momento, deste caminhar, deste seguimento junto ao Senhor, desfrutando de bênçãos e de alegrias e vitória. Se nós temos atravessado por este caminho, eu, você, cada um de nós, aqui está uma lição. Não é para continuar naquele caminho em que percebemos que nos falta alguma coisa, a alegria, a restauração dos privilégios do santuário, as bênçãos de Deus direcionadas à vida dos fiéis. Então nós temos que parar, analisar a nossa condição, recorrer a Deus, pedir por sua graça e misericórdia e esperar o agir de Deus na nossa vida, porque é Ele que vai nos conduzir de volta à sua presença e restaurar em nós os privilégios do santuário. E nós vamos contemplar a formosura do Senhor e vamos aprender dele. Ele se deixará conhecer, se fará conhecido por nós. Então vamos analisar 7 situações que nós observamos aqui do salmista. O que Deus é para nós, o que Deus era para o salmista e, evidentemente, o que Deus é para nós. Bem, no verso 1, ele diz o seguinte: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Este é o primeiro ponto que o salmista descreveu aqui na sua oração. Então ele diz: faze-me justiça. Então ele estava enxergando aqui Deus como juiz. Porque quem faz justiça é quem julga, é o juiz. E o juiz a quem o salmista estava pedindo que lhe fizesse justiça, esse juiz, ele é fiel, ele é verdadeiro, e ele não se leva por respeitos humanos, e ele não transgride a causa. Este juiz é Deus. Então ele diz: faze-me justiça, ó Deus. Como que diz? Senhor Deus, tu és o meu juiz. Eu estou diante de ti colocando a minha causa para que o Senhor a julgue. E o que era isso? Dizia: faze-me justiça, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Então observe, gente ímpia traz tristezas, prejuízos, dificuldades a quem em justiça está disposto para servir a Deus. Mas vivendo aqui, vai se defrontar com estas situações
para que perca aquele equilíbrio, aquela comunhão com Deus, e então esta gente ímpia se alegra por ver que conseguiu, com as suas astúcias, tirar a pessoa daquela comunhão com Deus. Mas aqui ele estava retornando, e ele então pediu a Deus que lhe fizesse justiça. Então o salmista, ele via a Deus neste primeiro verso como juiz. Deus é o meu juiz. Deus é também o teu juiz hoje, o nosso juiz. E ele livra-me do homem fraudulento e injusto. Veja, esta gente ímpia era composta do homem fraudulento e do injusto, quem praticava injustiça. E o salmista estava pedindo a um Deus justo, juiz, que julga justamente e não comete injustiça. Então, aqui no primeiro verso, o salmista, ele contempla a Deus como juiz. No verso 2, ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Esse segundo verso, ele enxerga a Deus como a sua força, como a sua fortaleza. Deus é o nosso socorro e fortaleza, nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus é a minha fortaleza. Era isto que o salmista estava descrevendo aqui. Ele é a minha fortaleza. Então, por ser a nossa fortaleza, ele disse: por que me rejeitas? Porque ando de luto por causa da opressão do inimigo. A opressão do inimigo é tão forte que me faz viver como se estivesse enfrentando um luto. A perda de alguém. E no caso aqui, a perda da comunhão com Deus, dos privilégios do santuário. E que ele precisava agora voltar-se a Deus e pedir a restauração destes privilégios do santuário. No versículo 3, nós encontramos aqui 3 formas que o salmista enxerga a Deus. Primeiro ele diz aqui: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Envia-me a tua luz. Então ele encontra aqui Deus como sendo a sua luz. O salmista, no outro salmo, ele escreveu: Deus é a minha luz e a minha fortaleza. Salmo 27 e o verso 1 está escrito o seguinte: o Senhor é a minha luz. Então, ele encontra Deus aqui, dizendo: envia a tua luz. Quem é que envia a luz? Deus, que é luz. E a tua verdade. O Senhor Deus é a verdade. Então, ele aqui encontra em Deus que Deus é a nossa luz e Deus é também a nossa verdade. Então, já observamos aqui 4 maneiras que o salmista, na sua oração, estava falando com Deus. Era como se ele estivesse vendo nesta condição. Primeiro, como juiz. Segundo, como fortaleza. Terceiro, como luz. E quarto, como verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui ainda no versículo 3 está escrito: para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele encontra Deus aqui como
guia, como aquele que nos toma pela mão e nos conduz em segurança. O Senhor nos guiará. Ele será o nosso guia até a morte. Então, veja, numa pequena oração que o salmista está fazendo a Deus, é como se ele estivesse vendo, representando a Deus nestas expressões. Deus como juiz, Deus como fortaleza, Deus como luz, Deus como verdade e agora Deus como guia. O Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então o Senhor é aquele que guia, ele guiou o seu povo no deserto e ele nos guia nos dias em que nós estamos atravessando. E o salmista disse, ele será o nosso guia até a morte. Enquanto aqui vivermos e existirmos, seremos guiados, seremos conduzidos pelo Senhor nosso Deus. O salmista disse, ele é o meu guia, o meu condutor. Isto nós observamos neste versículo 3. No versículo 4 ele diz, então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então aqui, em sexto lugar, ele encontra Deus como sendo o seu gozo. Deus é a minha alegria, é o meu gozo, é o meu regozijo. Nele o meu coração se alegra. A alegria do Senhor. Então, o Senhor é o promotor, o provedor da alegria. E ele é a nossa alegria. O salmista disse aqui, então irei ao altar do Deus, que é a minha grande alegria. Então, Deus é o nosso gozo, a nossa alegria. No versículo 4. E no versículo 5, este último versículo, ele começa agora a dialogar com a sua alma e vai também nos revelar mais uma expressão, como ele enxerga Deus no momento da oração. Ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Ele parece que agora, depois de falar com Deus e encontrá-lo como juiz, como fortaleza, como verdade, como luz, como verdade, como guia, como gozo ou alegria, ele agora se volta para a sua alma e diz, ó minha alma, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Como quem diz, tendo um Deus como este, a quem eu estou orando, minha alma, por que você está abatida? Já não é tempo de regozijar-se na presença do Senhor, que é juiz, que é fortaleza, que é luz, que é verdade, que é guia, que é gozo, alegria. E então ele leva para mais uma expressão. Ele diz, ó minha alma, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele não perdeu a esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, observa que oração tão rica de expressões de um coração que estava sedento, voltando à presença de Deus, fazendo a sua súplica, a sua oração, no sentido de que Deus restituísse a ele os privilégios do santuário. Porque no santuário é onde Deus se revela. Lembra quando Asaf ficou perturbado com a prosperidade dos ímpios?
O que foi que melhorou a vida de Asaf? Foi quando ele entrou no santuário. Ele diz, até que entrei no santuário e vi o fim deles. Ele viu no santuário. Então o santuário é lugar de Deus revelar-se para o seu povo. E este salmista, ele seguiu por este caminho. E foi um caminho que o levou à vitória. Neste último verso, ele diz, espera em Deus. Deus é a minha esperança. Nele está o meu futuro. As minhas expectativas estão voltadas nele. Ele é a minha esperança. Então, 7 maneiras como o salmista via a Deus nesta oração. Muitas das vezes, quando vamos orar, parece que não sabemos o que orar, não sabemos o que falar, o que pedir, como se chegar diante de Deus. E muitas das vezes nos aproximamos até de maneira errada, querendo muitas das vezes dizer a Deus que nós estamos tristes, aborrecidos, quem sabe, porque Deus não deu o que pedíamos e por aí vai. E outros muitas das vezes querem dar ordem a Deus o que ele deve fazer e termina aquele período, não recebe nada. É preciso saber entrar na presença de Deus. Nós precisamos aprender, e os nossos momentos de oração, eles não devem ser perca de tempo, mas nós devemos aproveitar bem, remindo o tempo por quantos dias são maus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. E na oração nós temos que aproveitar cada segundo que nos curvamos diante da presença de Deus e que as nossas palavras diante do Senhor sejam palavras que representem a Deus a maneira como a convicção do nosso coração está estabelecida. E aqui nós observamos o salmista, neste pequeno salmo, mais 7 maneiras como ele via a Deus diante da situação que ele estava atravessando e que ele precisava de uma transformação. Ele precisava de um reaproximar de Deus. Você está precisando se reaproximar de Deus? Você já está caminhando distante há quanto tempo? Não te faz falta a presença de Deus? A comunhão, a alegria, a proteção, o livramento? Volte a buscar a Ele. Volte a invocar o nome do Senhor. Coloca-te na posição. Faz diante de Deus a tua oração. E se achar por bem, siga o exemplo deste salmista, como ele via a Deus na oração em razão das necessidades que ele tinha. E, por isso, ele chegou-se a Deus desta maneira. E quais foram estas 7 expressões que o salmista revelou a sua confiança em Deus? Quem era Deus para o salmista? Em primeiro lugar, ele disse, Deus é o meu juiz. Em segundo lugar, ele disse, Deus é a minha fortaleza. Em terceiro lugar, ele disse, Deus é a minha luz. Em quarto lugar, ele disse, Deus é a minha verdade. Em quinto lugar, ele disse, Deus é o meu guia. Em sexto lugar, ele disse, Deus é o meu gozo, a minha alegria. E em sétimo e último lugar, ele disse, Deus é a minha esperança. Então veja que coisa interessante e necessária e que pode ser aproveitado pela nossa vida quando nos aproximarmos diante de Deus para um renovo, um despertamento, uma comunhão mais íntima e profunda com Deus, dizermos diante dele como nós o enxergamos. Isto certamente vai trazer de Deus para nós o elo da comunhão, da renovação, da alegria, da paz para o nosso viver. E nós vamos seguir adiante e não vamos nos preocupar com gente ímpia, homem fraudulento e injusto, porque nós estamos nas mãos de um Deus
justo e bom. E seguiremos por este caminho. Então, quando você for orar, procure lembrar destas frases. Volte a este Salmo 43, leia, medite, use destas palavras na sua oração com Deus, mas faça-o de coração, com sinceridade, porque é esta a forma que o Senhor Deus ouve a oração, quando ela é feita na sinceridade do coração. O salmista abriu para Deus o seu coração. Eu e você, cada um de nós, se atentarmos para este caminho trilhado pelo salmista, nós também vamos encontrar em um Deus que é juiz, um Deus que é fortaleza, um Deus que é luz, um Deus que é verdade, um Deus que é guia, um Deus que é gozo, um Deus que é esperança. E tudo isso é o que nós precisamos na nossa caminhada. Por que um Deus juiz? Porque ele julga as nossas causas e as causas daqueles que são contra nós. Por que um Deus fortaleza? Porque ele vem ao nosso encontro no nosso momento de frieza, de fraqueza, para nos fortalecer. Por que um Deus luz? Porque nós dependemos da iluminação de Deus. Um Deus verdade, porque o mundo jaz no erro do maligno. E nós precisamos de um Deus que é a verdade para nos conduzir em toda a verdade. Porque um Deus guia? Porque nós não sabemos o caminho, mas ele nos pega pela mão e nos conduz ao lugar desejado. Porque um Deus gozo, alegria? Porque nós enfrentamos tantas situações adversas e tristes que só um Deus, que é o nosso gozo, é a nossa grande alegria para remover do nosso coração a tristeza. E por que um Deus esperança, como nossa esperança? Porque nós temos expectativas de coisas que Deus promete na sua palavra, estão para o futuro, e nós esperamos nele, porque é ele que faz acontecer. É ele que faz cumprir a sua palavra. Então a nossa esperança está nele. Quando a nossa alma procurar se abater, se entristecer por qualquer situação, nós nos lembraremos do Deus que é a nossa esperança. E passaremos a esperá-lo com alegria, com expectativa, com fé e com temor. Quando entrarmos neste caminho, nós vamos seguir com alegria diante da presença do Senhor. Então estão aí 7 expressões, o que Deus é para nós. Vamos seguir por este caminho. Na Bíblia existem outros textos com outras expressões que também poderão ser utilizadas no momento da oração. A melhor oração que fazemos é aquela quando nos utilizamos da palavra de Deus diante da presença dele e abrimos o nosso coração diante da circunstância ou situação que nós estamos atravessando. Então, aliamos o nosso problema com a palavra de Deus e vamos à presença do Senhor. E quando fazemos de maneira correta, nós teremos de Deus a resposta. O livramento virá, a vitória virá, o refúgio, a orientação e a certeza que precisamos para continuar indo adiante até o fim na presença do Senhor. Que possamos andar por essa estrada pavimentada com as expressões de como o salmista enxergava Deus na sua vida. Que seja assim também conosco. E que Deus continue a abençoar-nos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.